Professor, Oi, diga. eu avisei ela no grupo lá que vai começar a aula. Até agora é só nós dois mesmo aqui. Nós três, né? Quer dizer. O Berico chegou agora. Uhum.
Oi, professor. Oi, diga. Sobre a parte da prova vai ser tudo aqueles artigos também que vão cair, os assuntos? Sim, também. Também, então a prova de vocês já vai ser na quinta-feira, se Deus quiser. Se a internet estiver boa também, né? Se a gente não passar por mais um perrengue e tudo. E aí vai ser nesse mesmo molde que vocês fizeram esse exercício aí. Boa parte da turma fez o exercício que eu passei o link aí, que você vai acessar lá, vai colocar seus dados e tudo, e aí já vai para as questões. Tá? Vai ser nesse modelo. Tá ok. E, professor, o modelo que você disse foi essa última atividade que a gente fez do artigo lá sobre atletas? Isso, essa última atividade sobre atletas, isso. Ok, é em relação a protetores bucais, né? Isso, em relação a protetores bucais. É justamente isso que a gente vai comentar hoje, falar alguma coisa sobre isso também, sobre protetores bucais. Ok. Tá? Bom, então já vou começar, pessoal. Já deu 15 minutos. Quem for chegando depois, vocês vão me avisando aí, tá? Porque quando eu começo a compartilhar minha tela, eu não vejo mais quem é que está entrando, quem é que está pedindo para entrar. Vocês vão me avisando que eu vou parando aqui. A gente vai adicionando. Compartilhar a tela. Pronto. Estão vendo aí a tela? Protetores bucais personalizados versus pré-fabricados. Carregando ainda. Então, falando sobre protetores bucais, pessoal, ok? Então, assim, é algo que é um pouco, pelo menos em alguns locais onde eu já passei, que eu já vi, é algo que é bastante negligenciado por parte das pessoas, né? Fora outros esportes e tudo, mas tipo, jiu-jitsu, por exemplo, boa parte dos atletas que eu digo que vão para academia normalmente fazer seu treino, mesmo a pessoa não sendo federada, participando de competição, eles não fazem uso de protetor bucal realmente, né? E normalmente quando fazem uso desses protetores que são gerais, não são personalizados em si, né? E aí fora outras artes marciais também, aí que essa questão é bem negligenciada por esses atletas. Quando vai para a parte de federação, ou quando vai para a parte de competição, aí já é cobrado um pouco mais, realmente, essa parte dos protetores bucais, né? E aí, o que a gente tem nessa nossa disciplina? O adolescente, normalmente, ele vai fazer alguma modalidade esportiva, ele faz alguma modalidade esportiva, né? E essas modalidades esportivas podem ou não ter contato físico, ok? Normalmente, no nosso país, o que a gente tem de mais comum seria o futebol, né? Mas mesmo no futebol, há possibilidade de ter uma fratura ou uma avulsão dentária, decorrente dos choques físicos que ocorrem também. Menos, mas ocorrem também, tá? E aí outros esportes que a gente tem, o outro esporte que teria bastante contato seria o basquete, né? E a gente não vê isso com tanta frequência da pessoa utilizando protetor bucal no basquete. Mas o basquete tem muito contato realmente físico e as cotoveladas são quase que sempre, né? Nos jogos de basquete. Então, esse nosso adolescente ele tem que ser alertado em relação a essas questões, né? É uma fase difícil também, a própria fase da adolescência, falando de forma psicológica, né? Porque o adolescente ele gosta muito de ir na modinha, né? Todo mundo está fazendo, então eu vou fazer. Então, imagina o adolescente chegando lá,
para jogar basquete e ele é o único que usa protetor bucal, por exemplo, tá? Talvez ele se sinta desconfortável nessa situação e se deixe levar pelos outros colegas e acabe não fazendo uso do protetor bucal, né? Especialmente também porque nessa fase a gente tem o que? Acontecendo os tratamentos ortodônticos também. O tratamento ortodôntico ficou bem mais acessível durante todo esse tempo, então é muito comum a gente ver os adolescentes fazendo uso de aparelho ortodôntico. Então, mais uma situação, mais um motivo para se usar realmente o protetor bucal. Imagina o jovem tendo toda a aparatologia fixa dentro da boca e isso daí esfregando com um tecido como mucosa oral decorrente de um soco, de um esbarrão, alguma coisa assim. Isso aí vai funcionar como uma navalha dentro da boca da pessoa, tá? Então, ele tem que ser alertado em relação a essa questão de ser necessário confeccionar o protetor bucal, não só mandar fazer, mas como utilizar realmente, né? E aí, no caso da paciente que usa aparelho ortodôntico, esse protetor bucal ele vai ter uma validade bem curta mesmo, porque está havendo a movimentação ortodôntica, ok? Ele vai ter que trocar com mais frequência esse protetor bucal do que aquele outro adolescente que tem uma movimentação ainda fisiológica, ainda natural, porque ele ainda não terminou o crescimento dele, mas pelo menos uma vez no ano, de 6 em 6 meses, ele vai fazer a troca desse protetor bucal. O adolescente, isso é recomendado, o adolescente que não faz uso de aparelho ortodôntico. Já o paciente que faz uso de aparelho ortodôntico, aí vai do ortodontista recomendar de quanto em quanto tempo, mas muito provavelmente não vai chegar em todo esse tempo de 6 meses. Vai ser algo em torno de 2 meses, ou até menos também, dependendo do que o ortodontista planeja em cada fase do tratamento ortodôntico, tá? Então, isso tem que ficar também na cabeça desse jovem, na cabeça dos pais, normalmente, porque normalmente não é o jovem que vai fazer, que vai arcar com esse custo. Normalmente, na maioria das vezes, é os pais, são os responsáveis dele. Então, isso tem que ser conversado também, tá? Uma outra questão é colocar para esse jovem o custo de um elemento dentário, né? Imagina que esse jovem está fazendo o esporte dele lá e ele tem uma avulsão dentária, né? E aí, dessa avulsão dentária, não dá para reimplantar esse dente. Qual é o custo disso daí? Será que não era melhor agir preventivamente, gastando um pouquinho menos com protetor bucal, mesmo assim, gastando um pouquinho menos com protetor bucal, para que isso não pudesse ocorrer? E lembrando o seguinte também, o uso do protetor bucal, ele não é algo 100%, ou seja, a gente não pode dar garantia de que o uso do protetor bucal não vai fazer não vai acarretar nenhuma injúria, vai proteger o paciente de toda a injúria que ele venha a sofrer. Não, não é isso. A questão não é essa. A questão é que vai diminuir e muito a chance, tá? Diminuir muito a chance de quê? De fraturas coronárias, de fraturas radiculares e mesmo da avulsão dentária, tá? Então, isso tem que ser vendido, isso tem que ser esclarecido para esse paciente. A gente não pode dar garantia disso daí, ok? Porque a ocorrência ou não dessa injúria a esses tecidos vai depender da magnitude, da força e da direção dessa força também, tá? Então, normalmente, uma determinada magnitude, se o paciente não estivesse usando o protetor bucal, ocorreria a fratura coronarradicular, alguma coisa assim, e enquanto que nessa mesma situação, na mesma magnitude, na direção da força, se ele estivesse usando o protetor bucal, ele poderia incorrer somente numa concussão, por exemplo. Isso seria somente uma leve lesão no ligamento periodontal. Então, seria muito mais preferível isso daí, essa leve concussão para esse paciente, do que uma fratura realmente coronarradicular, que a gente não vai saber ao certo o prognóstico disso daí, tá? Então, é isso que tem que ser alertado o paciente, isso tem que ser conversado com o paciente e com o responsável do paciente também, tá? A gente tem que agir principalmente na prevenção desse paciente. Então, os protetores bucais pré-moldados, tá? Ou os pré-fabricados também. É do tipo, entre aspas, ferve e morde, ok? Eles são amplamente encontrados, você encontra em qualquer farmácia normalmente, ok? Normalmente eles são de silicone, esse silicone é fervido, e aí depois ele é colocado na boca e tenta-se uma individualização.
dependendo do tipo do paciente, ok? Mas não é 100% essa individualização, tá? Então, os protetores pré-fabricados os protetores pré-fabricados são os que facilmente são encontrados em lojas de artigos esportivos, possuindo vários modelos, porém com poucas alternativas de tamanho. Os populares protetores do tipo ferve e morde possuem limitações, pois a sua adaptação nos dentes é muito pequena, soltando facilmente, exigindo assim que o atleta mantenha os dentes sempre cerrados, pressionados, para não soltar, limitando a respiração pela boca, tá? Então, quem já viu, quem já fez uso disso daí, ou quem não viu, vai na farmácia, procura isso daí, que vocês vão ver como que é esse protetor bucal pré-fabricado, tá? Esses protetores bucais pré-fabricados, passei a imagem, está mostrando uma imagem aí desses protetores bucais pré-fabricados, tá? Tem duas imagens aí mostrando, ok? A gente tem esses protetores bucais pré-fabricados, tanto esses do lado direito, que seriam simples, ok? Seriam utilizados somente para a arcada superior. Então, o paciente vai comprar esse protetor, vai ferver, vai tentar moldar, vai tentar adaptar na sua boca. Ele não adapta 100% realmente, principalmente nessa região vestibular. Ele tenta somente fazer uma individualização dos pontos de cúspide, que vão tocar nessa região oclusal, tá? E aí esse negócio aí não fica seguro, ele não fica estável na boca do atleta, tá? Por isso o atleta ele vai sempre fechar a boca, ele vai ter sempre os dentes cerrados, apertados, para não deixar isso daí voar, para não deixar desencaixar, tá? Mas essa é uma alternativa, melhor usar esse do que não usar nenhum, ok? Se a pessoa só puder comprar esse tipo aí. Esse outro do lado direito aí, pré-fabricado, ok? Ele já é um pouquinho melhor, tá? Já é um pouquinho melhor. Por quê? Ele vai proteger, ele vai tentar encaixar, ele vai tentar individualizar tanto o arco superior quanto o arco inferior, ok? E aí, novamente, vai comprar esse protetor aí, que é duplo, ok? Vai ferver também na água, vai colocar na boca, tentar individualizar, morder realmente, para marcar os contatos oclusais, nessa porção oclusal, ok? E depois que o silicone voltar à temperatura normal, aí sim você vai tirar essa parte transparente que está aqui no meio. Isso daqui ele deixa uma passagem de ar, tá? Ele deixa uma passagem de ar. Isso daqui realmente facilita um pouco mais a respiração do atleta, tá? Então, o simples é o mais barato, aí já fica o duplo um pouquinho mais caro, mas volta a questão. Se puder comprar somente esse duplo, é melhor comprar esse duplo do que não usar nenhum protetor bucal, tá? Alertem sempre isso, paciente, mostrem as possibilidades para esse paciente também. E aí depois a gente vai para o protetor bucal personalizado ou individualizado, tá? Os protetores bucais feitos em consultório ou personalizados são aparelhos confeccionados em placas de silicone ou placas de EVA também, um copolímero aí, tá? Copolímero de etileno e acetato de vinila também pode ser feito. Normalmente os profissionais são feitos disso daí, de EVA. Não aquele EVA que a gente compra ali na livraria, é outro tipo de EVA, tá? Placas de silicone de 2 a 3 milímetros de espessura, prensados a vácuo em uma máquina específica, no modelo de gesso da boca do paciente. Então, a gente reproduz primeiro a boca do paciente no modelo de gesso para poder individualizar isso daí. Tal processo permite uma adaptação e uma retenção excelente do aparelho, do protetor bucal, no caso, na boca do paciente. Então, o paciente ele pode abrir a boca para respirar normalmente, para puxar mais ar, dependendo da intensidade do esporte que ele está fazendo, que o protetor bucal ele não vai se deslocar também. Professor, Tá? licença. Tem alguém querendo Oi, entrar. pode falar. Tá, vou mudar aqui a tela para voltar lá, tá bom? Vamos ver aqui. Pronto. Acho que sim, acho que todos entraram agora. Vou voltar lá para compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Pronto. Tá,
estou aqui compartilhando a tela. Uma outra questão também, que eu esqueci de falar. No caso desses protetores bucais que são mais simples, tá? Esses que são do Ferve Molda, esses pré-fabricados, tanto desse lado quanto desse lado aqui, por conta do paciente ter que cerrar os dentes, ter que fechar os dentes, para não poder deslocar do lugar isso daqui, esse especificamente, isso eu já vi acontecer, esse especificamente, ele pode tanto deslocar para fora da cavidade bucal, ok? Mas ele pode deslocar também para dentro, lá para a orofaringe do paciente, tá? Então, eu já vi isso daí acontecer, o atleta se engasgar com um protetor bucal, tá? Então, isso daí tem que ser falado pro atleta que pretende comprar esse tipo de protetor bucal, para ele se preparar, para ele tomar cuidado com isso daí, tá? Então, esse daqui seria um tipo de protetor bucal personalizado, ok? Daí ele é feito com uma borracha lá, ou com silicone, ou com EVA, ok? E observa como ele é todo personalizado, ó, como ele pega todo o elemento dentário, ok? Não só a parte das cúspides, ok? Mas ele pega até uma certa distância do dente ter uma retentividade realmente, tá? E aqui o aparelho o uso do protetor bucal personalizado em posição, tá? Então, esse protetor bucal individualizado, ok? Ele é confeccionado, a gente fala, no arco superior, somente no arco superior, ok? No caso do paciente que utilize aparelho ortodôntico, é recomendado que faça esse protetor bucal individualizado tanto no lado superior quanto na mandíbula também, na arcada inferior, por conta do aparelho ortodôntico que ele está utilizando, tá? E aí ele tem, normalmente, como um limite posterior, o último elemento dentário que esse paciente tem. Se o paciente tem a dentição completa, normal e tudo, vai lá até a distal do segundo molar, tá? Se não tem, vai até a distal do último molar que esse paciente tem, ok? Por vestibular, ele vai ter mais ou menos uns 3 milímetros de diâmetro, de espessura, ok? Que mais? Então, por vestibular, uns 3 milímetros, ok? Qual que vai ser a altura dele? Normalmente 3 milímetros aquém dessa gengiva, ok? 3 milímetros aquém dessa gengiva, tá? Por palatina ou por lingual, ele vai se estender também. E aí, ele, normalmente, na palatina ou na lingual, ele vai passar isso aí, vai ser 10 milímetros além dessa gengiva desse paciente, tá? Então, a espessura 3 milímetros, pela vestibular, a altura normalmente vai ser 3 milímetros aquém da gengiva e pela parte palatina 10 milímetros além dessa gengiva, tá? E aí a espessura, né? A espessura disso daí, normalmente a gente vai individualizar, a gente vai verificar qual que é esse espaço funcional livre desse paciente também, ok? Então, normalmente no espaço funcional livre vai dar em torno de 3 milímetros. E é isso daí que a gente vai, essa espessura que vai ter esse protetor bucal, ok? Invadindo, então, preenchendo esse espaço funcional livre, tá? Então, um material de ouro para eleição seria esse EVA, como eu já falei para vocês, seria esse copolímero de etileno, tá bom? Ele tem uma ótima coeficiência amortecedora, ok? E os mais puderem gastar um pouquinho mais, né? Podem fazer um individualizado por camadas, ok? E aí aqui, não sei se vocês estão vendo aí, 3 figuras de dente. Estão observando aí? Sim. Tá? A primeira, segunda, terceira, ok? Então, dá para fazer isso aí individualizado para cada paciente, ok? E tem essa individualização também, conforme esse EVA que vai sendo utilizado, conforme o esporte que você for praticar. Tá? Você viu a mamãe por aí? Não, filha, não vi, não. Desculpa, pessoal. E professor, uma dúvida aqui. Diga aí, pode falar. Se o protetor bucal estiver batendo no freio do paciente, tem que cortar o protetor bucal, fazer algum ajuste nele? Se for aquele freio labial anterior, por exemplo, é esse que tu está pensando no teu exemplo.
Sim, sim. Tipo, como é adolescente e tipo, é adolescente não pode fazer uma frenectomia, né? Aí então, se o protetor bucal for estiver batendo nesse freio e machucando o paciente, então tem que fazer tipo, um corte ou algum alívio no protetor bucal. Não, nesse caso, faz a frenectomia no paciente. Faz a frenectomia no paciente, tá? Porque se estiver batendo, primeiro que não é para estar batendo, porque como eu falei para você, ó, seriam 3 milímetros aquém, tá? Da gengiva. Então ele não vai pegar para cima da gengiva desse paciente, tá? Ele não vai pegar para cima da gengiva. Então não tem que estar batendo, tá? Mas se estiver batendo, se estiver incomodando, se estiver machucando, aí tem que fazer a frenectomia ou avaliar também o tipo de esporte que ele está fazendo realmente. Pode ser também, agora que está falando isso daí, eu estou pensando, pode ser também em relação à espessura, tá? Porque, como eu falei, o recomendável é 3 milímetros. Mas vai que fizeram e não observaram, e aí está com 5 milímetros, por exemplo. Está um trombolho na boca do paciente. O paciente não consegue nem cerrar os lábios, não consegue nem fechar os lábios. Talvez seja isso também a situação. Então, tem que avaliar essas situações. A espessura está correta, está normal? A altura está correta, está normal? Bom, se está tudo isso normal, então não vai mexer mais no protetor. Vai fazer realmente a frenectomia nesse paciente. Tá bom? Tá ok, era isso mesmo que eu queria saber. Beleza. Só a título de dúvida também. Nem fiz essa pergunta lá no começo, eu estava pensando em fazer, tu me lembrou agora também. Tem alguém de vocês que faz algum esporte de contato na turma? E desses que fazem, alguém utiliza protetor bucal realmente? Eu não uso, professor. Jogo futebol. Joga futebol não usa. Tá, Não. alguém mais? Eu Não faço usa. só musculação e Muay Thai, mas eu não uso também. Aí por conta do Muay Thai deveria usar, né? Que é mais contato ainda. Pois é, E, professor. e eu já tive um supercílio cortado já, professor. Uns 2 supercílios, eu acho. Quem já teve o supercílio cortado foi por conta do quê? Do futebol ou do Muay Thai? Foi futebol mesmo, cabeçada. Foi futebol. Então, quem joga futebol, acho que já deve ter visto essas situações de cotovelada na boca, não é? Joelhada na boca também, essas situações, né? E aí, Ainda mais quem usa aparelho. Aí, às vezes, a isso, pessoa dá uma cotovelada, aí a boca da pessoa fica toda rasgada, assim. Sangra muito. como eu falei, serve como uma navalha dentro da boca mesmo, né? Em contato com a mucosa que é fina, não tem proteção nenhuma, vai rasgando mesmo. Às vezes até fica enganchado dentro da boca e aí não sabe como tirar, né? Já aconteceu essa situação, essa urgência comigo, de um paciente que chegou lá com a mucosa jugal toda enganchada, tipo, era para estar numa posição superior, né? Ela estava toda enganchada no aparelho inferior, né? Tava tudo repuxado lá. Pô, o cara tava sentindo muita dor, muita dor. E foi futebol. Foi futebol que aconteceu isso, de uma cotovelada, entendeu? Depois disso, alertei ele sobre o uso de, de, de protetor bucal. Acho que quem disse que ele voltou a usar? Não voltou a usar nada. Mas é isso mesmo, a gente tem que alertar, a gente tem que fazer o nosso papel, né? Tem que fazer o nosso papel. Então, olha lá. Então, tem essa classificação aí com relação também ao tipo, né? A quantidade de proteção que o dente vai ter em relação à expectativa de impacto desse esporte, tá? Lembrei. Quem falou aí da academia, tá? Na academia eu deveria utilizar também o protetor bucal? Bom, se você é daqueles que vai na academia e não faz tanto esforço físico, beleza, não vai precisar utilizar, né? Mas para pessoa que malha sério, malha pesado realmente, pessoa que malha sério e malha pesado realmente, ela faz uma força, ela trava os dentes realmente, ela faz uma pressão, uma intercuspidação muito forte, e isso pode ocasionar trincas nesse esmalte dentário. Então, lá com o tempo, ele pode ter uma fratura dentária não
não durante a musculação em si, mas depois ele vai estar comendo, de repente lascou um dente, saiu um dente. Mas como? Porque já tinha uma trinca que foi sendo formada dessa repetição que ocorreu na academia, dessa intercuspidação muito violenta. Então, quem vai malhar pesado, carregar bastante ferro, também deveria fazer uso desses protetores bucais, né? Por conta dessa intercuspidação muito forte, tá? Então, no caso desses esportes que são considerados de atrito leve, a academia, ok? A caminhada, porque a pessoa de repente pode tropeçar e cair, a corrida, o ciclismo, o hipismo, o futebol, o voleibol, o handebol, tá? Então isso seria classificado como leve, ok? Então o material seria o EVA, que seria o de eleição, a primeira escolha realmente, ok? E aí deveria ser uma camada simples, que vai de 1,5 mm a 3 milímetros, aí dependendo da região onde vai pegar também, e desse espaço funcional livre que cada paciente vai ter individualizado, tá? E aí isso aí teria que ser medido, ok? Já esse segundo tipo aqui, que seria essa proteção média, tá? Então, nessa proteção média, ele vai ter o quê? 2 camadas, ok? 1,5 a 3 milímetros cada, um total de 23 a 5 milímetros, tá? Aí seria para quê? E aí, essa cor evidencia também em relação à dureza desse material. Então, no verde, a gente tem um material bem levezinho, bem molezinho. Nesse laranjado aqui, que já acrescentou no segundo, já é um material de resistência intermediária, tá? Um pouco mais dura também, ok? E aí vem lá para os esportes médios ali. A gente tem a luta livre, o judô, o basquete, o beisebol, o motocross, o skate e os patins também, ok? E aí, nesse caso desses esportes pesados aí, que seria indicação profissional realmente. Então, qualquer profissional, qualquer federado aí, né, deveria utilizar esse tipo, que seria o mais específico realmente. Okay? Então, boxe, vale tudo, karatê, eles seriam constituídos de 3 camadas, tá? Então, a primeira camada de 1,5 mm a 3 milímetros de EVA, a segunda camada 0,5 milímetros de polietileno, que seria um material rígido, que seria esse material que está azul aí, ok? Depois a terceira camada, mais 1,5 mm a 3 milímetros de EVA, só que com outra consistência, tá? Nota que ele é colocado, esse material rígido, o quê? Na região vestibular dos dentes, tá? Esse polietileno. Então, ele é de tripla camada, esse daqui, EVA e polietileno, tá? Esse seria os protetores bucais top que a gente tem para adquirir, ok? Então, vantagens desse protetor bucal personalizado. Possibilita ao atleta respirar pela boca, já que esse protetor bucal ele não vai se deslocar da posição. O atleta pode ingerir líquidos, ele pode falar sem retirar o protetor bucal, e não tem um perigo também de ingerir, de deglutir esse protetor bucal ou de engasgar com esse protetor bucal, tá? Protege não apenas os dentes, mas também os lábios, a língua, bochechas e principalmente algo que a gente não pensa que seria a região da articulação temporomandibular. Mas lá na frente vai ter uma figura que vocês já vão entender essa situação aí, tá? Cria uma segurança maior comparado ao protetor pré-fabricado, que geralmente aumenta o rendimento do atleta, porque imagina um atleta que deveria ter alto rendimento, mas ele fica preocupado em reter o protetor bucal. Ele não se concentra, não se doa 100% para aquilo que ele está fazendo, para o esporte que ele está fazendo, ok? Então isso diminui o rendimento desse atleta. Então mais um motivo que vai ajudar a gente a vender realmente, a cuidar do paciente de forma adequada. Se ele for um atleta, se ele for alguém que almeja um alto rendimento, uma ascensão nessa carreira dentro desse esporte, isso tem que ser colocado para ele também. Evita uma possível desclassificação também, porque dependendo do esporte, existem as regras também, pois se o atleta sofre um ferimento na boca gerando um sangramento, ele é desclassificado, né? E mesmo não só isso, não só pelo ferimento, né? Mas também pelo uso realmente, esportes que são de maneira profissional, que são exigidos, né? Para o atleta poder competir. Então, além da proteção de todos os dentes e tecidos moles, o protetor personalizado melhora a atenção e o rendimento do atleta, pois ele não precisa se preocupar em manter o protetor em posição. Por isso que a gente já citou.
Tá? Tem alunos querendo Então, entrar aí, professor. Tá, vou voltar lá. Vou sair da tela aqui e vou voltar lá, tá bom? Vê lá. Eu não sei porque não consegue entrar de maneira automática esse negócio. Mas acho que tem alguns de vocês que conseguiram entrar de maneira automática sem eu precisar voltar lá, não é mesmo? Bom, me deixaram no vácuo, tudo bem. Vou voltar a compartilhar a tela. Né? Então, tá aparecendo para a maioria aí, tá aparecendo um slide com uma figura com um crânio, uma norma lateral mostrando a articulação temporomandibular. Tá aparecendo para a maioria? Sim. Sim, professor. Beleza. Ok. Olha lá. Então, na primeira figura, vou nomear aí a primeira figura, essa inferior, essas duas figuras do lado esquerdo aí, que são na ponta do lado esquerdo, ok? A gente tem uma imagem do crânio superior, da articulação temporomandibular, ok? Então, olha lá, a articulação temporomandibular toda normal, existe o espaço do disco articular, tudo bem, ok? Mas olha o que acontece no paciente que não tem o protetor, que não faz uso do protetor bucal, e ele leva e ele sofre uma força que seria essa seta em amarelo aqui, ok? Ele sofre essa força aqui no queixo, por exemplo, tá? Então, olha o que acontece. A força, ela vai se propagar durante o corpo da mandíbula, o ramo, e ela vai se dissipar onde? No côndilo da mandíbula, lá na articulação temporomandibular, tá? Então, isso vai acarretar pode acarretar não só a injúria nos dentes, ok? Mas acarreta injúrias também aonde? No complexo da articulação temporomandibular, tá? É comum a gente ver esses vídeos aí, por exemplo, a pessoa que levou só um soco em cheio, né? Como a gente fala. Em cheio, e aí a pessoa desligou, caiu no chão, já se tremendo toda. O que aconteceu? Foi isso daí, tá? Por quê? Foi o soco certo, na posição certa, não precisa nem ser de grande magnitude, não precisa nem ser muito forte. Mas se a gente conseguir levar essa força, fazer com que essa força dissipe lá na base do crânio, lá na articulação temporomandibular, ele automaticamente atinge a reação vasovagal desse paciente. E aí o cérebro entende que está tendo uma reação nisso daí e desliga todo o nosso sistema, por isso que a pessoa cai desacordada no chão, realmente. Então, é isso que acontece com o paciente sem protetor que está fazendo algum tipo de esporte. Ok? Então, olha lá, esse do meio aqui, esse segundo, esse do meio, ok? Ele seria um protetor tradicional, um protetor desse tipo que ferve e morde, ok? Então, ó, esse protetor que ferve e morde, ele não... a questão do encaixe oclusal não está bem feito, ok? Não é bem feito, não dá para fazer bem feito, ok? Então, na feita que ele sofre essa mesma força no queixo aí, uma parte da força ainda é traduzida lá para a articulação temporomandibular, em comparação ao paciente que está sem protetor bucal, ok? E aí dá para a gente ver nessa figura aqui de cima, ó, que já existe um afastamento da articulação temporomandibular da cavidade articular, tá? Do côndilo e da cavidade articular. Então, esse espaço aqui, ok? Esse espaço aqui, ele vai servir como protetor também, porque da feita que ele levar a força aqui no queixo dele, a onda de força, a onda vibratória vai ter que se propagar isso daqui e propagar mais esse outro espaço que está pintado de amarelo, que no outro não tinha, ok? Já é direto para a base do crânio. Então, isso daqui acaba protegendo, minimamente, mas acaba protegendo também o paciente, tá? E a terceira seria um protetor bucal duplo, tá? Então, um protetor bucal duplo, um que seja individualizado, ok? O que ele vai fazer?
ele vai proporcionar esse afastamento também. Deixa eu só apagar lá para a gente poder comparar de um com o outro. Ok? Olha, ele vai proporcionar o terceiro aqui. Ele vai proporcionar o afastamento, ok? Também da articulação do côndilo com a cavidade articular, ok? Mas aqui nessa situação, no feito que ele sofrer a força no queixo, ok? Por conta dos dentes estarem totalmente cerrados, estarem como se fossem encaixados aqui, sem a possibilidade de ir para trás ou para frente, ele vai segurar ainda mais essa força na mandíbula, ok? Não vai deixar propagar tanto quanto na segunda imagem. Então, o que a gente tende a ter nessa terceira figura seria o quê? A não propagação desse estímulo para a base do crânio desse paciente, tá? Mas dá para se perceber, então, que se os protetores bucais, tanto tradicional quanto esse outro que seria mais profissional, eles induzem, então, o afastamento do côndilo da cavidade articular, ok? Então, o paciente que fica utilizando esse protetor bucal por muito tempo, ele acaba tendo o quê? Dores articulares. Então, por isso que ele não pode usar por um longo período de tempo. O cara que é atleta profissional, ele vai se habituando a essa dor aqui, mas com o tempo vai ter uma lesão natural nessa articulação, tá? Isso tem que ficar claro para esse paciente também, tá? Então, ó, esse estudo aqui, tá? O uso do protetor bucal nas artes marciais, consciência e atitude. Então, tá aí, dezembro de 2014, não é tão lá atrás, ok? Revista Brasileira de Medicina do Esporte, tá? Esses foram os pesquisadores aí. E aí é legal de ver essa situação aí, né? Tipo assim, ali vem dividido por artes marciais, então a gente tem jiu-jitsu, taekwondo, muay thai, e aí o total de 231 indivíduos que responderam à pesquisa, tá? Então, ó, no recebimento de informações de traumatismo orofacial durante as práticas esportivas, ok? No jiu-jitsu a gente tem um cara dizendo que 64% disseram que não houve, né, não receberam essa informação, tá? Lá do jiu-jitsu, ok? Daí no taekwondo a gente tem 62% dizendo que houve a informação e no muay thai 66% dizendo que não houve essa informação, tá? Então, não sei se foi uma ou duas pessoas que falaram aí que praticam Muay Thai na turma. Dessas pessoas que praticam Muay Thai aí na turma, os colegas lá da academia, será que eles sabem que precisa utilizar o protetor bucal? Vocês já fizeram essas perguntas? Já ouviram alguém conversar sobre? Ou mesmo quando foi falar, o colega ficou surpreso sobre isso daí? Dá para responder? Não, tipo, no meu caso, tipo, quando eu faço academia, né, o uso do protetor bucal eu sentia falta quando eu levantava peso aí, tipo, doía a mais a TM, a parte da TM. Só que, no meu ponto de vista, eu via que era mais responsabilidade do professor de educação física, que era mais aconselhar as pessoas, sabe? Tipo, esse era o meu ponto de vista. Sim, que ele deveria aconselhar os alunos a usar, é isso? Isso. Talvez ele nem saiba que, não sei se ele já comentou contigo tudo, mas às vezes até os professores podem não saber, né, disso daí, os próprios profissionais dessa área, ok? E aí, ó, chegou a um total lá de que, ó, 60% disseram que não houve essa informação antes. E aí depois na segunda pergunta, ok? Na segunda pergunta lá, dizendo, já sofreu um traumatismo orofacial durante a prática esportiva? Aí, olha lá, no jiu-jitsu, 54% disseram que sim. No taekwondo ficou metade e metade, ó, 50% disse que sim. No muay thai, 59% disseram que não, ok? E aí um total de 53% dizendo que não sofreram nenhum tipo de traumatismo orofacial, tá? Então, a gente tem aí uma maior prevalência, segundo esse estudo aí, do traumatismo orofacial no jiu-jitsu e no taekwondo, né? E aí o conhecimento sobre protetor bucal, né?
No jiu-jitsu, 95 disseram que sim, ok? Daí no taekwondo, 92 disseram que sim. No Muay Thai, 96 disseram que sim também, ok? E aí, ó, considera importante o uso do protetor bucal durante a prática esportiva? 93 que sim, 87 que sim, 96 que sim. A maioria realmente sabe sobre o protetor bucal, como está falando aqui na pesquisa, tá? Considera importante o uso do protetor bucal, mas quando a gente vai para a parte de utilização do protetor bucal, como é que vai ficar? 60% diz que sim, desses mesmos pacientes que responderam, tá? Ou seja, se o cara disse que conhece e que vê a importância disso daí, deveria chegar a quase 100% dizendo que usa realmente, né? No taekwondo aí já foi para o inverso, a maioria disse que não usa, né? E no Muay Thai, a maioria disse que usa, 78%, tá? E tipo de protetor bucal que usa, né? Aí seria, aí que ele dividiu em três, que seria o pré-fabricado, o termoplástico e o personalizado, tá? E aí, dentre essas situações, o que venceu mais foi em termos gerais, o termoplástico, né? Porque ele é mais acessível, realmente, ele é mais barato. Ó, 46% do jiu-jitsu termoplástico, 57% e 54% do taekwondo e do muay thai, ok? A gente tem a minoria dizendo que usa o personalizado realmente, né? Nas outras situações, olha, no taekwondo a gente tem somente um indivíduo que fala que usa o personalizado, tá? E aqui da situação prática deles, então, ó, a utilização do protetor bucal já preveniu o traumatismo orofacial? 71% deles disseram que sim, né? Aí no jiu-jitsu diz que 76% já protegeu, no taekwondo 73%, no muay thai 69% e o total deu 71%. Então, pode até ser mostrado esse estudo aí para quem for, quando for conversar sobre adolescente, para ele fazer uso do protetor bucal, para ele criar essa consciência realmente, tá? Ok, tá. No caso do paciente que faz uso de aparelho ortodôntico, como eu falei para vocês, né? Vai ter que confeccionar uma placa tanto superior quanto uma placa inferior. Só que antes de confeccionar a placa, faz o quê? Faz o alívio desse aparelho ortodôntico, lá naquele equador onde está o aparelho ortodôntico. Então, usa lá, preenche com silicone pesado e aí faz a individualização do protetor para esse tipo de paciente. Normalmente opta por fazer alguma marcação para o paciente identificar rapidamente qual que é o protetor superior, qual que é o protetor inferior para esse paciente, tá? Dúvidas ainda, pessoal? Não. É um assunto bem tranquilo e tudo, mas é de grande importância realmente, tá? Que vocês fiquem atentos a isso daí e conversem com os adolescentes em relação a práticas esportivas, tá? Essas daí são as referências lá que foram estudadas para fazer essa aula. E lembrando para vocês, a aula está gravando, tá? Então fica gravada. Daqui a pouquinho, essa semana ainda, eu vou baixar a aula e colocar lá no canal do YouTube. Aí acessem lá o canal do YouTube. Acho que eu já passei para vocês o canal ou não? Você já tinha falado sobre o seu canal, Rubens? Odonto Esqueci. mesmo. Odonto Odonto Review, Review, isso né, mesmo. canal? Isso, Odonto Review. Odonto Review, tá? Eu vou passar mais uma vez lá para o Cássio para ele passar o link para você, mas eu vou escrever aqui. É um W isso no final, deixa eu melhorar essa letra. Pronto. Odonto Review. Pronto. Odonto Review, tá? Então acessem lá o canal, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho para as notificações, tá? Beleza. E aí
falando lá da prova, para quem chegou depois, né? Prova semana que vem, tá bom? Não esqueçam disso daí. Vou passar o link tanto no AVA, vou colocar o link tanto lá no AVA, ok? Quanto vou passar pelo WhatsApp para o Cássio, tá? Até antes do dia da prova, até antes da quinta-feira, vocês já vão estar com o link, ok? Já vai estar postado no AVA. Mas só vai estar funcionando realmente no horário da prova, tá? Aí, a partir das 19 horas, vai estar funcionando o link, 1h30 para fazer a prova, tá? Ainda não fiz a prova, então não dá para dizer se é toda questão de marcar, ou se é toda discursiva, ou é misto de um e de outro, tá? Então, depois vocês vão saber como é que vai ser isso daí. Das minhas questões, vocês podem esperar só a questão de marcar, tá? Dos outros professores, eu não sei. Diga, pode falar. Quanto à dissipação da força durante o impacto na utilização do aparelho, essa força ela pode ser direcionada aos pilares canino, pterigóide e zingomático? A dissipação dela ser dividida, no caso? Sim, sim. Esses pilares de resistência aí, para quem lembra de anatomia, eles vão servir para toda e qualquer situação, tá? Tanto faz o indivíduo não usar protetor bucal, as forças vão ser dissipadas, a magnitude da força, a onda de força vai correr para todos esses caminhos, ok? Quanto ele utilizando também, tá? Quanto ele utilizando o protetor bucal, também vai percorrer todos esses pilares de sustentação, tá? O canino, o zigomático, ok? Respondido? Sim? Sim, professor. Boa tarde. Tchau, tchau. Beleza, então. Valeu. Obrigado, pessoal. Professor? Oi, pode falar. O senhor ia falar sobre a questão de prova, foi na hora que o Alberico fez a pergunta. Você já pode repetir aí? Sim, sim. Então, eu não sei se as questões de prova que vai vir para vocês vão ser discursivas ou vão ser objetivas, porque existem vários professores, eles ainda não enviaram a questão para a gente colocar na prova realmente, tá? Mas o que eu posso adiantar de vocês da minha parte é que as minhas questões serão objetivas, tá? Minhas questões serão objetivas. Beleza. Tá bom, então. Então, bom final de semana, pessoal. Nos vemos na semana que vem, tá bom? Ok, professor. Boa tarde. Valeu. Boa tarde. Tchau, tchau. Fique em casa, hein? Não saio de casa.